Meu nome é Cauana e eu vou falar o conceito de legítima defesa. Bom, o Estado ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e por esse motivo ele permite que os cidadãos eles agem em própria defesa ou na defesa de outras pessoas em determinadas situações. Porém, essa permissão ela não é ilimitada e para que se possa falar em legítima defesa é preciso que se encaixe em alguns requisitos estabelecidos no artigo 25. Conforme estabelecido neste artigo, no artigo 25 do Código Penal, entende-se por legítima defesa o seguinte: quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra pessoa. Considera-se também, em legítima defesa, o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Bom, esse é o artigo 25 do Código Penal. Eu me baseei no Manual de Direito Penal de Guilherme Nucci, a 10ª edição de 2014. E ele fala o seguinte: valendo-se de legítima defesa, o indivíduo consegue repelir as agressões a direito seu ou de outrem, substituindo a atuação da sociedade ou do Estado, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo através dos seus agentes. A ordem jurídica ela precisa ser mantida, cabendo ao particular assegurá-la de modo eficiente e dinâmico. Essa parte em questão, ela está na página 209. Várias teorias explicam os fundamentos da legítima defesa, dentre elas as teorias subjetivas, que consideram a legítima defesa a causa excludente de culpabilidade e procuram fundamentá-la na perturbação de ânimo do agredido ou nos motivos determinantes do agente. E as teorias objetivas, que são apoiadas por Guilherme Nucci, que, por sua vez, consideram a legítima defesa como excludente de antijuridicidade. Legislação. A legítima defesa é uma causa de exclusão da ilicitude que se caracteriza pela existência de agressão ilícita, atual ou iminente a direito próprio ou alheio, que pode ser repelida usando-se moderadamente dos meios necessários. No direito brasileiro, essa situação justificante encontra-se positivada no artigo 25 do Código Penal, que diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente ao direito seu ou de outrem. Agindo nos termos que justificam a legítima defesa, o agente não pratica crime, devido à exclusão da antijuridicidade, que é elemento integrante e essencial do fato punível. No entanto, o agente pode responder pelo excesso a título de dolo ou culpa, que está no parágrafo único, que diz: considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Muitas coisas para falar sobre a doutrina da legítima defesa. Porém, nós não vamos falar muita coisa, né? Só o que é necessário. Com base nisso, posso iniciar falando que é uma causa de exclusão de ilicitude e que serve para reações de atos injustos ou agressão. Ela pode ser classificada em atual ou iminente, agressão injusta, direito próprio ou alheio, reação com meios necessários e uso moderado dos meios necessários. Ela é a defesa necessária contra a agressão injusta e que pode ser iminente ou atual, levando em consideração do uso ao meio necessário. As teorias aplicáveis sobre os fundamentos da legítima defesa é teoria subjetiva, no qual ela é considerado fato de exclusão da culpabilidade e que pode ser atribuída à licitude do ato de quem se defende. Outra teoria é objetiva, na qual é a causa excludente antijuridicidade, fundamentada por um direito primário da defesa do homem e na retomada de defesa. Portanto, ela é avaliada o elemento subjetivo de excludente de licitude, que são decorrentes de necessidade de preservação do bem jurídico,
decorrentes de atuação conforme o ordenamento jurídico e decorrentes de renúncia à proteção ao bem jurídico. Isso está previsto no artigo 25 do Código Penal. O parágrafo único limitou a autonomia do agente naquilo que se refere à defesa do bem jurídico ou sob ameaça. Ampliou a incidência do Instituto do Excesso nas causas da justificação. De fato, anteriormente à reforma do Código Penal 1984, o excesso abrangia apenas a legítima defesa. Há muitas outras coisas a serem colocadas sobre a doutrina. Porém, como o meu tempo não é muito grande, eu coloquei algumas coisas que eu achei importante e era isso. Bom, então eu vou estar falando de uma forma bem resumida para vocês como que está sendo o entendimento e os limites, né, na jurisprudência referente à legítima defesa, mas de uma forma geral, não de um caso específico. Até porque hoje a gente tem inúmeros casos, né, se tratando de legítima defesa, inclusive as meninas vão citar em seguida um exemplo que foi bem polêmico, bem comentado na época, para que a gente possa complementar, né, o nosso trabalho. Mas eu, de forma geral, vou estar falando de forma geral para vocês referente a isso, tá? Então, como as meninas citaram ali no artigo 23, não há crime, né, quando a gente pratica o fato em legítima defesa. Só que mesmo mediante esse artigo, a gente não pode se prevalecer, ceder, né, dos direitos de legítima defesa, conforme o artigo 25, né? Então, a gente tem que utilizar desse direito, mas de uma forma moderada. Então, fazendo com que não tenha lesões, assim, desnecessárias, né? Então, a gente tem que agir em legítima defesa, mas de forma moderada, para ficar perante ali os artigos, né, dentro da lei, no caso. Então, os casos que eu verifiquei, né, e acompanhei, como foi o julgamento, tem situações, assim, bem diferentes, desde casos com agressão a um cachorro, onde o réu foi condenado, ele alegou, né, legítima defesa, mas teve a condenação porque ele matou o cachorro a chutes, desde casos em que os policiais, né, morte por policiais, a maioria dos casos de legítima defesa são em casas, né, são essas relações domésticas, mas que todos os casos que eu olhei dessa violência doméstica, né, essa agressão, todos eles foram condenados, principalmente por provas testemunhais, então depoimentos, né, de testemunhas, relatando já agressões, discussões anteriores à morte, né, da pessoa. Então, o entendimento em casos de legítima defesa, em casos de casamento, né, esse tipo de relação, o entendimento não está sendo legítima defesa, pelo que eu acompanhei, olhei os processos do Tribunal de Justiça, né, aqui do Rio Grande do Sul, desse ano, de 2020, até porque a gente tem pouco tempo, né, para não me prolongar muito. E o entendimento está sendo esse, a maioria dos casos tem a condenação, que não é feita em legítima defesa, ou tem o excesso, né, na forma, na ação de se defender, ou realmente não teve legítima defesa, né, só a parte da defesa mesmo da pessoa alegando. Então, tem várias situações, como eu comentei, né, de legítima defesa, vários casos. As meninas vão citar agora o caso que eu comentei também, para que a gente possa concluir de uma forma mais específica, né, não de uma forma geral como eu coloquei. Boa noite, pessoal.
Meu nome é Silvana, eu faço parte do grupo Legítima de Defesa. Vou falar sobre o caso prático. O objetivo da minha fala é tentar juntar os links das colegas que falaram, tá? Vou dar um exemplo prático do caso concreto do Instituto de Legítima de Defesa, que é um dos princípios da excludentes de ilicitude que estão previstos no artigo 23 do Código Penal. Caso prático, como se aplica na prática legítima de defesa, tá? Nós pegamos o caso da apresentadora Ana Hickman. Em 2016, a apresentadora, ela se hospedou no hotel em Minas Gerais, tá? No qual ela ficou hospedada neste hotel, e lá Rodrigo, ele acabou invadindo o hotel, né? Ele se dizia fã da apresentadora, né? Mas porém ele invadiu o hotel armado, né? No qual ele invadiu o quarto, e neste quarto estava Gustavo e sua esposa, que seria a assessora da apresentadora, tá? E Gustavo, ele reagiu após o invasor atirar contra sua esposa, tá? Rodrigo, então, ele foi morto com 3 disparos, né? O fato que motivou o promotor a alegar que houve um crime de homicídio e não de legítima de defesa, tá? Porém, a juíza, ela não concordou com a tese do promotor, tá? Que houve dolo por parte do acusado. O dolo, ele não houve intenção de matar, tá? Que não houve, não foi constatado nenhum vestígio no corpo de Rodrigo, um exemplo, pólvora, tá? Então, a decisão prevê que Gustavo, né, ele não vá a júri popular. Este caso, ele ocorreu em 2016, tá? Em 2019, o Gustavo, ele foi absolvido de acusação de homicídio, tá? Então, no qual foi provado, né, o caso dele, que foi provado como legítimo, como ele agiu, né, como legítimo de defesa, tá? Nosso exemplo vai ser o caso da apresentadora Ana Hickman. Esse caso ele aconteceu em maio de 2016, na cidade de Belo Horizonte, num hotel, onde um fã alucinado, alegando ter um relacionamento amoroso com Ana Hickman, invade o quarto do hotel onde estavam Ana Hickman, Gustavo e Giovanna. Ele acaba disparando um tiro em Ana, e Gustavo, ele acaba pulando em cima de Rodrigo para tentar desarmá-lo. E eles entram em luta corporal. E Gustavo acaba disparando 3 tiros em Rodrigo. Um que pegou no braço e 2 na nuca. Então o Ministério Público denunciou, né? Então o Ministério Público denuncia Gustavo Henrique Belo Correia por efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima Rodrigo Augusto de Pádua, produzindo-lhes as lesões corporais descritas no relatório de necrópsia, que por sua natureza e sede foram a causa, né, de sua morte. Então o Ministério Público ele alega que o Rodrigo, ao desferir um tiro, né, Rodrigo já caiu desfalecido, e o Gustavo foi lá e desferiu mais 2 tiros, né? Então o Ministério Público alega excesso de tiros e quer que ele responda por homicídio. Então o processo ele prossegue, né, com as audiências, houve testemunhas, e ocorre um outro julgamento em abril de 2018, onde a juíza ponderou ainda que o laudo pericial não demonstrou o sinal de Verhartner, que não tinha, né, vestígios de lesões na pele, a extremidade aquecida pela arma de fogo, deixando seu contorno impresso junto ao orifício de entrada do projétil. Então o Ministério Público ele não concorda, ele é contra a decisão, interpõe recurso, porque ele alega que ele não concorda com a tese, e ele quer que o Gustavo vá a júri popular por homicídio. Então, o advogado do réu, ele continua requerendo a sua absolvição sumária, em virtude da excludente da legítima defesa. Então, em julgamento, a juíza entendeu que a conduta
do empresário Gustavo não foi excessiva e caracterizou legítima defesa, dado a sua situação de tensão, cansaço, pânico e angústia. Para a juíza, a ofensa cometida pelo Gustavo foi ilícita, diante de uma ameaça iminente, real e atual, e não restava alternativa a ele senão defender a si e a sua família. A juíza citou ainda fatos que indicavam que a natureza do evento não foi uma execução, não havia como avaliar que respostas seriam suficientes para as ações decisivas que duraram, frações de segundo, e todos estavam sob instabilidade intensa. A juíza então considerou tudo nos autos e a decisão foi a absolvição sumária. Então Gustavo Correia foi absolvido, por ter agido em legítima defesa. Então a conclusão foi de legítima defesa.